Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. E você já ouviu falar do poder da meditação? Nós já falamos bastante sobre meditação aqui no canal e normalmente quando a gente pensa em meditação, qual é a primeira coisa que vem à nossa cabeça? Bem, que não deveria vir nada à nossa cabeça, mas na verdade a gente lembra que a meditação é algo que se tornou muito popular porque ela foi um meio de espiritualidade desenvolvido em alguns países do Oriente, como a Índia, como a China, como o Japão. E nesses países, então, a gente tem grandes religiões que nasceram, grandes tradições religiosas que com o tempo vieram para cá, para alguns países do Ocidente. Dentro desse entendimento, a gente sabe que principalmente ali a partir da década de 60 do século passado, a gente teve o New Age e aí a gente teve uma grande popularização desse conceito de meditação. Ao longo desses anos, então, a gente aprendeu que para meditar nós precisamos esvaziar a nossa mente, nós precisamos atingir um estado de esvaziamento, de vacuidade, para que nós nos tornemos silenciosos por dentro. Mas com o tempo a gente começou a perceber que outras tradições também começaram a chegar e que dentro dessas tradições algumas não pediam o silenciamento da mente, mas sim que nós pudéssemos refletir sobre questões, que a meditação fosse só também um momento de parar, respirar e pensar sobre aspectos da nossa vida. Mas é muito comum chegar aqui no canal para nós uma pergunta do tipo assim: existe algum tipo de meditação ocidental? Existe algum tipo de técnica que a gente usa aqui no Ocidente que é diferente dessa técnica do Oriente? Primeiro que chamar de Oriente, a gente vai estar fechando muito a ideia de técnicas de meditação, né? Então a gente tem que entender que lá a gente tem vários países diferentes, com várias culturas, com várias ideias espiritualistas diferentes e com vários tipos de meditações diferentes. Aí a gente vai observar que tem um pouco de tudo lá. Mas quando chega aqui no Ocidente, a gente começa a perceber que nós também temos técnicas de meditação aqui no Ocidente. Técnicas essas que são usadas principalmente em algumas tradições filosóficas ou religiosas daqui. Eu vou começar com uma técnica muito simples, que parece até meio bobo falar disso, mas talvez a gente não tenha se dado conta de que isso é uma meditação. Vocês já devem ter visto ou já devem ter feito dentro da Igreja Católica uma reza com um terço. Sabe quando você vai repetindo o Pai Nosso, Ave Maria e vai contando aquilo ali no terço? Isso é um processo meditativo. O nome, inclusive, que alguns dão é ladainha. Tudo bem que a gente usa ladainha hoje de um jeito diferente. E lá vem aquela pessoa com aquela ladainha, ou seja, ela vai repetir aquela história de novo, vai repetir aquele conceito de novo. Mas a ladainha, ela é uma forma de entrar em estado de meditação, que nada mais é, gente, no fundo, do que usar uma técnica para entrar num estado alterado de consciência. Então, quando eu estou ali mexendo no terço e rezando, eu estou colocando o meu cérebro naquela reza, eu estou entrando num ritmo, num padrão, onde eu estou ali fazendo uma ladainha. Outro tipo de meditação muito comum é quando a gente, por exemplo, coloca uma música, pode até ser uma música de rock, pode ser sei lá, uma música que você gosta, mas aquela música de alguma forma você coloca ela e você para ouvir aquela música, para prestar atenção nela e parar mesmo, não é ir fazer faxina, lavar louça, ir trabalhar, tá no metrô, não é nada disso. É parar e saborear sonoramente aquela música. Aquela música, ela vai mexer com as nossas frequências cerebrais, ela vai mudar um pouco como a nossa frequência elétrica funciona no cérebro. Ela vai colocar a gente num estado alterado de consciência quando a gente se deixa levar. Não é muito diferente do que a gente tem, por exemplo, com o uso do tambor xamânico, que é uma prática universal. Não é uma prática só dos índios norte-americanos ou dos xamãs da Sibéria. O som usado dentro de práticas xamânicas para te colocar num estado de transe / meditação, para que você atinja um estado alterado de consciência, é muito comum. Acontece bastante. Outra técnica de meditação que a gente usa aqui no Ocidente é a meditação sobre aspectos artísticos, ou seja,
a gente pegar um tipo de pintura e tentar entrar nessa pintura de forma meditativa. É como se depois de muito tempo de observação, você entrasse com a sua consciência dentro daquela obra e percebesse aquela obra. É muito comum a gente ver isso acontecendo em várias ordens iniciáticas, com o tarô sendo usado como isso. Como o tarô ele representa chaves simbólicas da psique humana, a gente consegue reconhecer no tarô esse pedacinho da nossa psique. E a gente consegue se conectar com aquela imagem, e através dessa conexão com essa imagem, a gente consegue entrar na imagem e consegue absorver o sentido esotérico que aquela imagem tem. A Golden Dawn, por exemplo, foi uma ordem, né, que influenciou bastante, usava essa técnica. E as Golden Dawns de hoje também continuam usando essa técnica de viagem numa carta de tarô ou nos famosos tattvas. Símbolos também que têm esse poder de levar a gente adiante. Outros tipos de meditação que a gente tem aqui no Ocidente são a mistura de, por exemplo, respiração com exercícios de visualização. Então, controlar sua respiração, por exemplo, uma respiração 4040, ou seja, inspiro 4 tempos, seguro 0 tempo, expiro 4 tempos. Ou uma respiração 4242, inspiro 4 tempos, seguro 2 tempos, expiro 4 tempos, seguro 2 tempos e volto a fazer isso. Isso vai causando em nós uma oxigenação diferente do nosso corpo, a gente vai ficando meio em estado alterado de consciência, e aí a gente pode começar exercícios de visualização, que são exercícios de meditação. Eu pegar um objeto, como por exemplo esse pin aqui que eu tenho, ó, e pegar e eu posso fazer uma meditação com ele, para eu lembrar do formato, da textura, do peso, ou por exemplo, eu posso usar o som do pin para fazer uma visualização meditativa sonora, fechar os olhos e tentar manter esse som o máximo possível. Uma boa recomendação de leitura para vocês é o livro Iniciação ao Hermetismo ou Caminho do Adepto, do Franz Bardon. Lá ele tem toda uma parte de iniciação por graus, e uma dessas partes ele ensina uma meditação de você observar seus pensamentos, isolar certos pensamentos, implantar os pensamentos que você quer na sua cabeça para fortalecer sua cabeça, e depois trabalhar essa visualização meditativa dos 5 sentidos. Então fica essa dica para vocês trabalharem um pouco do que tem nas nossas meditações mágicas aqui no Ocidente também. Se você quiser saber mais sobre manter a mente forte, sobre processos de meditação, para inclusive se proteger de ataques ou para manter a sua mente forte num nível em que ela não sofrerá nenhum tipo de ataque, seja de um ambiente, seja de uma pessoa, nós temos um curso no canal que fala sobre isso, que é o curso de ataque e defesa astral. Tem a descrição aí no link, clica lá para você conhecer a nossa landing page, onde tem tudo sobre o curso. Espero que vocês gostem, é mais uma dica para trabalhar esse assunto, se é um assunto que você gosta. E por fim, se você está afim de aprender uma meditação legal, eu vou te ensinar uma agora. Imagina você, esse é um exercício muito comum, usado em muitos lugares, não tem problema nenhum, não precisa ter medo, mas procura um lugar na sua casa que seja calmo, sente-se numa cadeira, acenda uma vela e esteja no escuro. Deixe só essa vela como luz. Conte mais ou menos 1, 2 dedos de altura acima da chama da vela e mantenha o seu olhar ali por 10 minutos. E depois anote os resultados disso. Vê o que você vê, vê o que tipo de pensamento começa a habitar o seu cérebro. Isso vai te dar um pouco de noção do que seria um estado meditativo, e por mais que venham pensamentos dos mais malucos possíveis, quando se acabar o período, anota mais ou menos para tentar entender o que é que acontece na sua mente quando você tenta acalmar ela um pouco. Dica dada, esfirras meditativas para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam do link do nosso curso e a gente se vê num próximo vídeo.